No dia 9 de junho de 2022, na parte da tarde, o Corpo de Bombeiros da cidade do Rio de Janeiro foi chamado para atender uma ocorrência de incêndio em um apartamento localizado na Avenida Rui Barbosa, no bairro do Flamengo. O bairro do Flamengo fica na zona sul do Rio, conta com mais de 50 mil moradores e é considerado um bairro tranquilo e agradável, mas nesse dia isso mudaria. Ao chegarem no local, os bombeiros conseguiram conter as chamas e fizeram isso rapidamente. Porém, assim que eles apagaram todo o fogo e puderam ver melhor o que havia ali, eles se depararam com uma cena horrível. No apartamento haviam 2 corpos, ambos de mulheres, que além de terem sido queimadas, também possuíam um grande corte na região do pescoço. A princípio, não foi possível identificar os corpos de imediato, mas posteriormente, após um breve levantamento da polícia, foi descoberta as identidades das 2 vítimas. Se tratavam de Marta Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e Alice Fernandes da Silva, de 51. Marta era proprietária do apartamento e morava no local. Já Alice era diarista que prestava serviços a Marta há mais de 20 anos. De acordo com fontes, Alice era natural do estado da Paraíba e teria se mudado para o Rio em busca de uma vida melhor. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, o IML, e segundo o laudo realizado pelo médico legista, a causa do óbito de ambas as vítimas foi devido a um corte profundo na região do pescoço, causado por um objeto pontiagudo com lâmina, possivelmente uma faca. Como era evidente que no apartamento havia ocorrido um crime e não apenas um acidente, a polícia rapidamente deu início às investigações. Eles colheram os depoimentos de alguns vizinhos para saber se algum deles tinha visto algo que pudesse ajudar nas investigações, mas segundo fontes, nenhum deles havia visto nada. Os policiais então decidiram checar as imagens de câmeras de segurança do prédio onde fica o apartamento, e foi através dessas imagens que eles fizeram um grande avanço nas investigações. Nelas, foi possível ver que horas antes do crime, 2 homens que não são moradores do prédio entram no local. A polícia agora precisava trabalhar para identificar esses homens, já que até então eles eram os principais suspeitos do crime. Mais tarde, a polícia conseguiu identificá-los. Se tratavam de Jonathan Correia Damasceno, de 32 anos, e William Oliveira Fonseca, de 23. Eles tiveram a entrada no prédio autorizada pela própria Marta, pois os 2 estavam fazendo um serviço de pintura no apartamento dela. Foi apurado que Jonathan já havia realizado outros serviços no apartamento de Marta anteriormente, mas de uns tempos para cá, ele começou a atrasar com os trabalhos e ficava o tempo todo pedindo dinheiro adiantado. Jonathan sempre dava alguma desculpa do porquê precisava do dinheiro adiantado, fosse algum parente doente, uma dívida atrasada ou qualquer outra coisa que viesse em sua cabeça. Algumas fontes citam que Marta era uma mulher que tinha uma grande empatia. Desse modo, quando Jonathan pedia dinheiro adiantado, falando que estava passando necessidades, ela dava esse dinheiro a ele. Mas o problema é que isso foi se tornando cada vez mais frequente, chegando a um ponto que Jonathan já havia pego uma quantia que ultrapassava o valor combinado pelo serviço, e ele nem havia o finalizado. Obviamente que Marta percebeu que Jonathan só estava enrolando ela e pediu para que Jonathan terminasse o serviço, ao passo que ele pediu mais dinheiro, mas a mulher recusou. Eu não encontrei informações se o William, assim como o Jonathan, já havia realizado outros serviços no apartamento de Marta, mas a informação que foi repassada pelas autoridades é que William já tinha ficha criminal e, inclusive, havia um mandado de prisão em aberto em seu nome por um crime que ele participou no ano de 2017. Durante as investigações, a polícia descobriu que Jonathan foi até um banco próximo ao apartamento, onde ele descontou 3 cheques que estavam no nome de Marta, no valor de R$5.000 cada. Após essa descoberta, tudo indicava que Jonathan e William de fato eram os responsáveis pelo crime, e o motivo seria financeiro. Os policiais foram rápidos, e logo no dia seguinte, 10 de junho, eles conseguiram localizar e prender Jonathan Correia Damasceno. O homem estava em uma favela conhecida como Acari, localizada na zona norte do Rio, e não resistiu à prisão. Na casa dele,
os policiais encontraram as roupas que ele estava usando no dia do crime. Levado para a delegacia, Jonathan confessou tudo e também confirmou a participação de William no crime, que até então estava foragido. No mesmo dia, os policiais foram até o endereço de William, também na favela de Acari, mas de acordo com fontes, alguém o avisou da presença dos agentes e ele conseguiu escapar às pressas, inclusive deixando o chuveiro ligado já que ele estava no banho. Porém, apesar de ter escapado dando trabalho aos policiais, na noite do dia seguinte, 11 de junho, um sábado, William resolveu se entregar. O criminoso se apresentou à 21ª Delegacia Policial no Bom Sucesso, onde foi preso, e assim como Jonathan, ele também confessou tudo. Com os criminosos sob custódia, a polícia conseguiu levantar mais informações para entender melhor as motivações do crime. Em depoimento, William disse que todo o plano criminoso, incluindo tirar a vida de Martha e Alice, partiu de Jonathan. Segundo ele, no dia dos fatos, eles estavam andando pelo bairro do Flamengo, quando Jonathan ligou para o apartamento de Martha e foi Alice quem atendeu, já que ela estava trabalhando lá naquele dia. Nessa ligação, Jonathan disse para Alice que estava com um currículo e que ele queria entregar esse currículo para Martha para que ela o ajudasse a conseguir um emprego. Após isso, os dois foram até o prédio onde Martha morava e ao chegarem em frente ao local, eles são autorizados a entrar. Reparem que nessas imagens é possível ver que Jonathan estava usando uma mochila e nessa mochila haviam fitas adesivas para tampar as bocas das vítimas e lacres que foram usados como algemas, ou seja, tudo foi premeditado. Ainda segundo William, assim que ele e Jonathan entraram no apartamento, eles renderam e imobilizaram Martha e Alice. Após isso, os dois começaram a pegar relógios, cordões de ouro, joias e tudo que era de valor e fácil de carregar. Depois, Jonathan teria tirado os lacres dos pulsos de Martha e a obrigado a preencher cheques para ele no valor de R$5.000. E quando Martha terminou de preencher esses cheques, Jonathan imobilizou usando os lacres novamente. Nesse momento, Jonathan teria saído do apartamento e ido até um banco próximo para descontar os cheques. Mas antes de sair, ele disse para Martha não falar nenhuma bobagem caso o banco ligasse para confirmar a transação. Enquanto Jonathan ia até o banco, William ficou no apartamento vigiando as duas mulheres. E assim que Jonathan retornou, ele teria dito ao William que seria melhor eles darem fim nas duas, já que elas sabiam quem eram eles. William contou que as duas mulheres começaram a implorar para que Jonathan não fizesse besteira e falaram para ele que ele era um homem do bem e trabalhador e que não precisava disso. Martha teria dito também que o ajudou diversas vezes e que não era certo ele fazer aquilo com ela e com a Alice. Mas não adiantou. Jonathan já havia tomado a sua decisão e enquanto ele jogava álcool por todo o apartamento, William foi até a cozinha pegar uma faca. William confessou em seu depoimento que foi ele quem tirou a vida das vítimas, mas sempre enfatizando que toda a ideia partiu de Jonathan. Após cometerem o crime, os dois atearam fogo no apartamento na intenção de apagarem seus vestígios e depois foram embora. Já Jonathan, em depoimento, chegou a dizer aos policiais que estava desesperado, pois tinha muitas dívidas e elas só estavam acumulando. Ele disse ainda que com a parte dele do dinheiro, ele pagou 2 agiotas para quem estava devendo e que o estavam ameaçando. Tanto a família de Martha quanto a família de Alice ficaram inconformadas e desoladas com o crime. O filho de Alice, muito abalado, chegou a dar uma entrevista onde contou sobre Jonathan ficar pedindo mais dinheiro para a patroa de sua mãe. Chorando muito, ele disse que os criminosos poderiam simplesmente ter roubado o que queriam, mas deveriam ter deixado sua mãe e Martha vivas. Uma filha de Alice também se pronunciou a respeito do crime. Segundo ela, sua mãe era uma guerreira que criou os 3 filhos com muita dedicação e esforço. Ela disse também que sua mãe trabalhava há mais de 20 anos com Martha e que a família da idosa são pessoas muito boas que sempre ajudaram muito a mãe dela. Em novembro de 2022, 5 meses após o crime, Jonathan Correia Damasceno e William Oliveira Fonseca foram condenados a uma pena de 76 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. Atualmente, eles se encontram em uma penitenciária do estado do Rio de Janeiro,
onde irão passar longos anos de suas vidas.